aluno, seja bem-vindo ao Se Liga na Educação. Meu nome é Ludmila Lima, essa é uma aula para o 5º ano e é uma aula de ciências. Hoje nós vamos falar sobre a conservação da água e do solo, continuando o nosso assunto da última aula. Vamos ver qual é a habilidade que está sendo trabalhada. Selecionar argumentos que justifiquem a importância da cobertura vegetal para a manutenção do ciclo da água, a conservação dos solos, dos cursos de água e da qualidade do ar atmosférico. Cobertura vegetal. Pessoal, quando nós falamos em natureza, o solo está quase sempre coberto de vegetação. É natural que a vegetação cresça e cubra o solo na natureza, onde a gente não interfere, tá certo? E o que é cobertura vegetal? A gente pode ver vários exemplos disso se a gente olhar para alguns biomas brasileiros. Vamos dar uma olhada. Olha só, a floresta amazônica tem uma cobertura vegetal com uma diversidade imensa. Várias árvores de grande porte, é uma mata fechada, densa, né, com muitas árvores em um espaço pequeno. Então, a floresta amazônica é um exemplo de cobertura vegetal, de como as árvores, as plantas crescem e ocupam aquele solo, né, cobrem aquele solo. Nós também temos aqui no Brasil o bioma Pantanal, que é um bioma com muito alagamento, muita água, e nele diferentes espécies de vegetais também vão crescer e vão tomar conta do solo, vão cobrir esse solo. Então veja só, ali o bioma Pantanal também com bastante cobertura vegetal. Tem árvores, tem cobertura vegetal mais baixinha, mais rasteira, mas tem muita cobertura vegetal. Nós temos o cerrado, que é o bioma que nós mais vemos aqui no nosso estado, né? O que predomina aqui no nosso estado. Veja que aqui no cerrado, aqui é um pequeno recorte, né? Não está uma foto tão ampla como as anteriores, mas no cerrado nós não temos tanta densidade, tantas árvores juntinhas umas das outras. Elas são mais espaçadas, são árvores um pouco mais baixas, com casca grossa, galhos retorcidos. São árvores diferentes, mas ainda assim a gente vai ter, né, uma vegetaçãozinha rasteira, né, que a gente fala ali, um matinho, uma grama, né? Então a gente tem ali uma gramínea, uma vegetaçãozinha rasteira e também algumas árvores ainda que mais espaçadas. É cobertura vegetal também. E esse nós conhecemos bem, vemos muito por aqui, né? Nós temos também, ainda no Brasil, a caatinga. Veja só, na caatinga nós temos plantas bem adaptadas a um clima árido, a uma terra mais seca, um clima quente. Então, elas têm espinhos adaptados para não evaporarem tanto quanto as folhas das árvores e não perderem tanta umidade. Mesmo assim, a gente vê que existe uma tendência da vegetação cobrir o solo, né? Veja só, aqui é um exemplo de caatinga. A Mata Atlântica era enorme, ocupava todo o litoral do Brasil. Mas como a colonização, né, como o Brasil foi descoberto pelo litoral e começou a ser povoado por ali, pouco restou dessa Mata Atlântica, mas ela ainda existe. E a Mata Atlântica é mais um exemplo de cobertura vegetal. Vejam como que os vegetais vão crescendo, vão ocupando, vão tomando conta do espaço, cobrindo o solo. Aqui a gente ainda tem a mata de araucária, que é um bioma mais característico do sul do Brasil.
né? E a gente observa aqui a mesma coisa. Tem vegetação rasteira, tem árvores, sempre os vegetais vindo aproveitar aquele espaço ali para viverem, para se desenvolverem. Mas como é que a cobertura vegetal protege o solo? Gente, na natureza, os elementos, eles dependem um do outro e a natureza está sempre buscando um equilíbrio. Os vegetais precisam muito do solo e eles também beneficiam o solo. Vamos ver como. Veja só. O solo, ele está coberto pelos vegetais. Então, se eu tenho chuva, as gotas d'água vão se desacelerar batendo nas folhas antes de cair diretamente no solo. Já começa por aqui. As folhas, as árvores, até mesmo a vegetação mais rasteira, vão diminuir o impacto das gotas de água que caem no solo. Outra coisa importante é que os vegetais têm um sistema radicular. Que isso, professora? Raízes. Essas raízes contribuem muito para a saúde do solo. De certo modo, elas seguram as partículas de solo para que o solo não se disperse, não sejam carregadas, nós vamos falar disso mais adiante. Essas raízes ajudam a oxigenar o solo. Essas raízes também seguram alguns nutrientes, evitam que o solo seja lavado, que perca os seus nutrientes. Então, essas raízes também vão ajudar em uma coisa muito importante, que é a infiltração da água. Veja só, acabei de falar que é importante que as gotinhas, né, tenham um impacto diminuído aqui pelas folhas. Mas também é importante que a água consiga infiltrar no solo. Ela infiltra no solo, torna a terra mais úmida. Uma terra mais úmida vai ter mais condição de ter matéria orgânica mais rica, porque os decompositores estão vivos ali. E se essa água não infiltrar no solo, ela vai correr por cima dele. E correndo por cima dele, ela vai carregar um pouco desse solo. Ela vai carregar areia, ela vai carregar terra e vai provocar erosão. Além disso, a cobertura vegetal também fornece matéria orgânica, folhinhas que caem, animais que ela atrai, que vão enriquecer esse solo. Então, um solo que tem cobertura vegetal vai ter sempre matéria orgânica para ser decomposta pelos micro-organismos e manter ali nutrientes na terra. Veja só quantos benefícios que a cobertura vegetal trouxe apenas para o solo. Evitar a erosão, proporcionar a infiltração da água, diminuir o impacto das gotas de chuva que caem. Isso tudo é muito importante, então, para o solo. Manter a matéria orgânica ali, manter o solo fértil. E o que é erosão, professora? Erosão é isso aqui. É quando, não é só a água que causa erosão. Pode ser a água, pode ser o vento, mas a gente vê muita erosão pela água. Quando o solo está descoberto, a água pode levar parte do solo, fazendo buracos, fendas no solo. Isso é ruim em qualquer lugar. Mas se isso acontecer dentro de cidade onde a gente constrói, isso pode causar desastres, né? Lá no seu pet, você vai ver uma casa construída muito próxima a uma erosão. E aí você vai imaginar quanto isso pode dar errado, como isso pode ser prejuízo, como isso pode ser perigoso para as pessoas. Então, a erosão é quando o solo, né, é
afetado assim por essas forças da natureza, da própria natureza, nem sempre vai ser a ação humana. A ação humana foi antes, né? Foi tirar a cobertura vegetal. Agora vamos falar de matas ciliares. Primeiro, para a gente entender mata ciliar, o que é interessante a gente pensar nessa palavra ciliares. Veja só, nós temos aqui nossos olhos, que são partes muito sensíveis do nosso corpo. E para proteger os nossos olhos, nós temos cílios. Os cílios protegem nossos olhos de ciscos que podem cair, do suor que escorre. As matas ciliares, assim como os cílios, estão em torno de algo. Estão em torno das nascentes, em torno dos cursos d'água. Elas acompanham os cursos d'água e elas são extremamente importantes, porque, como eu já disse, o sistema radicular das plantas ajuda a manter o solo úmido, ajuda a manter a infiltração da água que vem, né, da chuva, ajuda a reduzir a evaporação quando o sol é intenso, né? Então, poderia até secar uma nascente, o sol, se não tivesse ali mata ciliar. Então, as matas ciliares são muito importantes para isso. Outra coisa que faz as matas ciliares serem muito importantes é que esse sistema radicular que evita que aconteça a erosão, ela também vai evitar uma coisa que se chama assoreamento. Nós vimos que a erosão é quando a água vem, ou o vento, né? Mas a gente fala muito sobre a água porque acontece muito. A água vem, lava parte do solo, leva parte do solo e causa buracos, causa fendas. Mas para onde é que a água leva esse solo que ela tirou dali? Ela leva para o curso dela, ela leva para baixo junto consigo, né? Junto com a força da gravidade ali, ela vai levando. E isso vai parar nos rios, nos cursos d'água, nos córregos e causa o assoreamento desses cursos d'água. Vamos ver o que é assoreamento? Veja só que tristeza. Aqui tem um pouco de lixo também. Mas o assoreamento é quando a água carrega consigo parte do solo e leva para o leito da água, para o leito do rio, para onde deveria estar correndo ali um curso d'água. O que vai acontecer? Isso vai reduzir a profundidade do curso d'água. Pode levá-lo a secar ou pode levar a acontecer enchentes, porque o curso já não está tão profundo mais, o leito do rio já não tem profundidade, então qualquer chuva pode levar aquele rio a transbordar porque a profundidade dele foi reduzida pelo assoreamento. Aí aqui você me fala assim, ué, professora, mas me parece que tem bastante cobertura vegetal aqui na margem disso que você está mostrando aí. Bom, sim, aqui parece que tem mesmo, pelo menos de um dos lados, né? Mas acontece que provavelmente esse assoreamento, esse solo, né, essa areia, essa terra que veio parar aqui, pode ter vindo de outro ponto desse mesmo curso d'água. Então, aqui a gente tem um exemplo de assoreamento. E a cobertura vegetal contribui para o ciclo hidrológico, contribui para o ciclo da água. Vamos nos lembrar sobre o ciclo da água, então. Veja só, nós temos água subterrânea, nós temos águas em lagos, nós temos água congelada no alto de montanhas, em geleiras no oceano, nós temos rios, córregos, ribeirões, que são cursos d'água. Essa água aquecida pelo sol evapora, vira umidade no ar, e essa água que se esfria na atmosfera se condensa
vira nuvem e chove. Ao chover, ela vai infiltrar na terra, reabastecer os lençóis subterrâneos, brotar em nascentes que vão virar rios, que vão abastecer as lagoas e tudo mais. E aí, nós vamos pensar então em como a cobertura vegetal contribui para isso. Então, veja só. Nós já descobrimos que o sistema radicular das plantas, as raízes, vão ajudar na infiltração da água. Então, isso aqui é um ponto importante. A cobertura vegetal ajuda a água a se infiltrar, mantendo os lençóis freáticos abastecidos. A planta também tem uma transpiração. Ela também transpira, ajudando a manter a umidade do ar, a formar nuvens, a formar a chuva. E ela evita o assoreamento dos cursos d'água. Então, a cobertura vegetal contribui muito para o ciclo hidrológico. Aqui, essa ilustração é uma ilustração que mostra os rios aéreos. Veja só, a água que evapora aqui, né, do oceano, vem no ar, por cima da gente, passa pela floresta, avança aqui, chega nos Andes e vem chover aqui no Sudeste. Veja só como que a cobertura vegetal, a mata amazônica é importante para chover aqui, onde a gente mora. E o que é desmatamento? Aqui tem uma ilustração que mostra uma grande área desmatada. Veja só. O que é desmatamento? O desmatamento é quando nós retiramos a cobertura vegetal do solo. Isso pode acontecer através de queimadas, com tratores, com várias técnicas. É quando nós tiramos a cobertura vegetal do solo. E se isso é tão ruim, professor, então por que a gente faz? Bom, a gente desmata para construir cidades, para construir locais para que a gente more, para a gente habitar. E a gente também desmata para produzir alimentos. Então, a gente também desmata para produzir alimentos. Nós precisamos nos alimentar, nós precisamos habitar algum lugar, né? Nós precisamos construir casas para nos abrigar. E é por isso que a gente desmata. O importante é que a gente tenha consciência na hora de consumir, para saber até que ponto a gente deve desmatar, para que a gente entenda que é importante conservar onde é possível a cobertura vegetal que protege o solo e a água também. As consequências do desmatamento são aquelas que nós já comentamos, né? Então, a erosão, o assoreamento dos rios, a seca, crise hídrica, isso tudo pode acontecer por causa do desmatamento. Na aula de hoje, nós entendemos o que é cobertura vegetal, vimos como a cobertura pode proteger o solo, conhecemos o significado das palavras erosão e assoreamento, percebemos como a vegetação é importante para a manutenção do ciclo hidrológico. Eu espero que você tenha aprendido muito com essa aula e que você também fique bem consciente de como é importante a cobertura vegetal para o nosso ambiente. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima aula.